Graça e paz, pessoal. Boa noite. Que bom ter você aqui conosco para mais um culto poderoso. Amém? Primeiramente, eu queria começar agradecendo ao pastor Raimundo e à irmã Vânia por tamanha confiança que está aqui essa noite. Amém? Também por eles acreditarem em mim e no meu potencial. Também queria agradecer ao pastor Samuel e Paty por sempre me incentivarem, por sempre acreditarem em mim e também no meu potencial. Amém? Então, agora nós vamos começar com um momento muito importante do nosso culto, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Então, se você está acompanhando, abra comigo em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 17, que diz assim: lembrem-se também, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe, queridos, nós aprendemos tão bem, sabe, os nossos pastores nos ensinam tão bem sobre dízimos e sobre ofertas. Sabe, nós sabemos que quando nós devolvemos os nossos dízimos, nós estamos obedecendo a um princípio poderoso da palavra de Deus que o Senhor deixou para nós, que é tão pouco em comparação a tudo aquilo que Deus já nos deu, que Ele mesmo já nos deu. Amém? E se nós, pense comigo, se nós devolvemos os nossos dízimos, é porque o Senhor, Ele tem sido fiel. É porque o Senhor, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Sabe, nós também aprendemos sobre ofertas, sabe, nós aprendemos que se nós queremos uma colheita superabundante, nós devemos plantar sementes superabundantes, amém? Então, essa palavra está dizendo basicamente para nós: ei, se você sabe o que tem que fazer, então faça, sabe, se você sabe que deve fazer o bem, então faça. É isso que essa palavra quer dizer para nós essa noite. Sabe, coloque o Senhor em primeiro lugar e deseje obedecê-lo e honrá-lo com toda a sua vida e com todas as áreas da sua vida, incluindo as suas finanças, amém? Então você pode devolver os seus dízimos e as suas ofertas, sabe, o QR Code vai aparecer aqui embaixo do vídeo, nós temos um link também na descrição, a equipe da comunicação também vai estar colocando no chat o link para você acessar e devolver os seus dízimos e ofertas. Se você quiser também pode acessar o Instagram, lá nós temos na bio um link que tem todas as informações para você, amém? Nós também temos aqui embaixo, onde tem o QR Code, nós temos as contas para você fazer transferência bancária, e sinta-se livre para obedecer e amar o Senhor com as suas finanças, amém? Então nós vamos orar, amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, te agradecemos pelos dízimos e pelas nossas ofertas, porque o Senhor tem sido bom conosco, porque o Senhor tem cumprido a sua palavra e nós cremos que será feito como o Senhor disse. Nós te honramos e te adoramos também com as nossas finanças. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a palavra dessa noite, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu há algum tempo, que está lá em João 20. Sabe, eu estava lendo a palavra e de repente o Senhor abriu os meus olhos em relação a isso. E nós vamos ler o capítulo de João 20, amém? Diz assim, no versículo 1. No primeiro dia da semana da manhã, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Ela correu e achou a Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que no caso era João, dizendo: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram ele. Pedro e o outro discípulo, no versículo 3, correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu as faixas de linho ali e o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto de lado. Foi quando o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Versículo 9, preste atenção nesse versículo que nós vamos voltar para ele, amém? Porque até então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. No versículo 10, os discípulos voltaram para casa e Maria tinha voltado ao sepulcro e estava ao lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado.
Versículo 13, mulher, por que você está chorando? Perguntaram os anjos. Porque levaram o meu Senhor embora, respondeu ela, e eu não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali em pé, porém não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem está procurando? Ela pensava que ele era o guarda do jardim. Senhor, disse ela, se o Senhor levou-o embora, diga-me onde o colocou, que eu vou buscar o corpo. Maria, disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Sabe, queridos, nesse versículo nós vimos que Maria, ela vai até o sepulcro onde o corpo de Jesus estava, e ela encontra o sepulcro aberto e o corpo de Jesus já não estava mais lá. Eu acredito que ela ficou surpresa e desesperada também. Então ela correu até os discípulos, que no caso encontrou Pedro e João. Ela correu para eles e avisou a eles que isso havia acontecido. Eles também, eu acredito que eles nem acreditaram que isso realmente havia acontecido. Então eles correram lá para eles verem, né? Tanto que a Bíblia diz que João, ele só creu quando ele entrou e viu que realmente as coisas de Jesus estavam dobradas e o corpo já não estava mais lá. Sabe, Maria, ela chamou eles, eles foram até lá. Quando os discípulos voltaram para casa, Maria, ao invés de ir com eles, ela voltou até o sepulcro e ela foi lá para o sepulcro chorar. Sabe, ela estava procurando algo. Maria estava à procura de algo, que era o corpo de Jesus, que era Jesus, e ela não havia encontrado ele. Ou seja, uma necessidade surgiu na vida de Maria. Um problema, de repente, apareceu. Onde estava o corpo de Jesus? Sabe, queridos, eu acredito que quando Jesus ele chegou para Maria e perguntou, ei mulher, por que você está chorando? Sabe, eu imaginava que Jesus tinha chegado para ela e perguntado, ô mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? O que aconteceu? Mas sabe, lendo de novo, eu percebi que Jesus chegou para ela e falou, ei mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Jesus não estava entendendo o que estava acontecendo. Sabe, e Maria, mesmo vendo Jesus na frente dela, Maria não reconheceu Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós estamos como Maria. Nós estamos cegos pelas nossas necessidades, cegos pelas circunstâncias, pelos problemas que se levantam, cegos pela tempestade que está do lado de fora, que nós não percebemos o sobrenatural de Deus. Sabe, queridos, e nessa noite Jesus, ele nos pergunta, ei, por que você está chorando? Por que você está chorando, Maria? Sabe, queridos, Maria estava chorando porque ela não havia encontrado o corpo de Jesus. E Jesus chegou na frente dela e perguntou, ei, por que você está chorando? Ou seja, a solução para aquilo que Maria estava chorando estava bem na frente dela. Mas ela estava tão cega pelas circunstâncias, tão cegas pelas coisas terrenas, pelos problemas terrenos, que ela não conseguiu ver o sobrenatural de Deus na frente dela, que era Cristo ressurreto. Amém? Aleluia. Sabe, quando Jesus perguntou para ela por que ela estava chorando e quem ela estava procurando, da boca dela só saiu a necessidade dela. Sabe? E é isso que Jesus ele está nos dizendo essa noite. Sabe, às vezes nós estamos parecendo como Maria. E Jesus está nos dizendo, ei, por que você está chorando se tudo que você precisa está aqui bem na sua frente? Ei, por que você está chorando se tudo aquilo que você precisa eu já te dei? Por que você está chorando se eu já te redimi completamente? Por que você está chorando se toda provisão eu já te dei? Toda cura eu já te dei? Se tudo está disponível para você, e por que você está chorando? Se eu, que sou tudo o que você precisa, está bem aqui na sua frente. Sabe, queridos, Maria, ela não reconheceu Jesus, sabe? E isso é muito impactante, porque às vezes não reconhecemos os pequenos detalhes, as pequenas coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida, porque nós estamos com os olhos no lugar errado. Amém? E outra coisa que me chamou muita atenção, que foi o versículo 9, que eu falei para vocês prestarem atenção comigo, que os discípulos também não perceberam o que havia acontecido. Sabe, Maria foi correndo avisar eles também não entenderam o que havia acontecido, e eles foram lá para verificar o que realmente tinha acontecido.
E no versículo 9 diz por que eles tiveram essa atitude. Amém? No versículo 9 diz assim: porque até então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Ou seja, já estava escrito. A solução para o problema, a solução para a necessidade que eles estavam passando naquele momento, já estava escrito. Eu acredito que se eles soubessem o que realmente estava escrito, se eles se lembrassem do que estava escrito, Maria teria chegado para ele desesperada e ele teria falado: não se preocupe, Maria, era necessário que o nosso Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E só haveria alegria e júbilo, porque Cristo havia ressuscitado. Amém? Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, deu brecha para choro, para desespero, para preocupação, simplesmente porque eles não lembravam o que estava escrito. Sabe, a solução para o problema já estava escrito para eles, disponível para eles. Sabe, queridos, tudo que Jesus ele já conquistou para nós está escrito também. Sabe como nós acessamos, como nós podemos acessar todas essas coisas que Ele já nos deu através da sua palavra. Está bem aqui na nossa frente. Exatamente como essa situação que os discípulos e Maria passaram, nós devemos aplicar isso na nossa vida e lembrar de que está escrito, a solução para os nossos problemas já está escrito, tudo aquilo que Jesus já depositou, já nos deu, já está escrito, e nós devemos nos apegar à palavra. Amém? Eu lembrei de um versículo que a irmã Vânia, ela pregou para nós em um culto de oração, e foi como rema na minha vida, e eu nunca esqueci desse versículo, que é em Atos 27, se você está acompanhando, você pode ir lá comigo, amém? Eu vou parafrasear para vocês, porque o contexto é grande e o capítulo ele é grande também. Sabe, em Atos 27, Paulo ele está sendo levado para Roma em um navio junto com outros prisioneiros. Paulo ele tinha um objetivo que era chegar até Roma, e o capítulo inteiro ele conta o contexto da viagem de Paulo, né? E no versículo 9 eu queria abrir um parênteses nisso. Foi algo que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando, que diz assim: ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum. E Paulo avisou: senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Sabe, eu só queria abrir um parêntese nisso que eu estava estudando, e eu lembrei da live que a irmã Vânia fez com a Aline Dantas. E no final da live, a Aline perguntou para ela se os profetas não haviam recebido direções a respeito desse tempo que estava chegando, nesse tempo de pandemia, desse tempo dessas coisas, dessas pressões que estão acontecendo. E a irmã Vânia falou que sim, ela deu exemplos de pessoas que receberam direções, inclusive a própria Aline, né, compartilhou direções de Deus, que Deus deu para ela. Nossa irmã Vânia também, nossa mama, também recebeu direções poderosas de Deus. E sabe que foi exatamente isso que aconteceu com Paulo? Paulo, eu acredito que ele estava sendo inspirado e guiado pelo Espírito para instruir aquela tripulação de um tempo de dificuldade que estava vindo. Sabe, mas no versículo 11, eles dizem que o centurião não deu ouvidos a Paulo. Sabe, se nós estivermos sensíveis, queridos, ao Espírito Santo, nós vamos receber direções específicas e antecipadas de Deus para tempos de dificuldade. Nós vamos receber instruções e antecipações divinas de estratégias, de coisas que nós devemos fazer para que nós não sejamos pegos de surpresa e não soframos nenhum prejuízo. Amém? E no versículo 11 diz que o centurião, ele não creu, ele não acreditou e não deu bola para aquilo que Paulo estava dizendo, para a instrução que Paulo havia recebido do Espírito. Sabe que muitas vezes nós vamos receber instruções de Deus e as pessoas ao nosso redor não vão concordar, não vão crer, não vão acreditar que foi Deus que nos deu. Mas sabe, queridos, você deve se apegar à instrução e fazer o que o Senhor tem pedido para você fazer, dedicar o seu tempo em obedecer à voz de Deus, a dedicar o seu tempo em honrar a direção que Deus te deu.
Amém? Você vai colher os frutos disso. Mas você pode falar, mas Sofia, e se não depender de mim, obedecer essa instrução, que foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Não dependia de Paulo prosseguir ou não a viagem. Paulo havia recebido a direção, mas não dependia dele obedecer ou não. Mas sabe, queridos, você não deve se preocupar com isso. Você deve dizer a instrução que Deus te deu e não se preocupar, porque você não sofrerá dano, você não sofrerá prejuízo, mesmo se ninguém crer. Não se preocupe, você não sofrerá dano, que foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, e nós vamos ler mais para baixo, amém? Fechando um parêntese, vamos continuar no versículo. No versículo 13, diz que o tempo de repente ficou bom e eles prosseguiram a viagem. E no versículo 14 diz, porém logo depois disso o tempo mudou de repente e um forte vento com a força de um furacão e um forte chamado Nordeste se abateu sobre o navio e empurrou ele para o mar. Ou seja, uma tempestade, de repente, estava tudo bem, o céu estava lindo, e de repente um vento forte como um furacão apareceu. Uma tempestade apareceu e aqueles tripulantes, você pode ler, começaram a ficar desesperados e tentar a fazer de tudo para salvar aquele barco, para salvar tudo que eles haviam, tudo aquilo que havia naquele barco. E no versículo 17 diz assim, os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, no versículo 18, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar carga no mar, ou seja, eles começaram a sofrer danos, eles começaram a sofrer prejuízos. No versículo 17 diz que eles começaram a jogar fora com as próprias mãos a armação do navio. E no versículo 20, a terrível tempestade continuou sem diminuir durante muitos dias, não deixando eles verem o pôr do sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Sabe, queridos, Paulo estava naquele navio e a tempestade apareceu de repente. Sabe, todo aquele povo, toda aquela tripulação ao redor de Paulo começou a ficar desesperado e cheio de medo. A Bíblia diz no versículo 17 que eles ficaram com tanto medo que se deixaram levar pelo vento. Eles abaixaram as velas e se deixaram levar pelo vento, ou seja, eles desistiram, eles abaixaram a guarda e deixaram simplesmente a tempestade levar eles. E no outro versículo, no versículo 20, diz que a tempestade não parou nem um segundo, pelo contrário, só aumentou. E até que, finalmente, toda a esperança de salvamento acabou. Ou seja, já não havia mais esperança alguma para aquele povo, para aquela tripulação. E no versículo 21 diz assim, ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse, homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado os bons portos, pois assim teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. No versículo 22, preste atenção nesse versículo. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida e somente o navio será destruído, porque ontem à noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo se pôs de pé ao meu lado dizendo, não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. 25, portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como ele disse. Sabe, queridos, Paulo se levantou no meio daquela tripulação, no meio daquele povo com medo e sem esperança alguma, e se levantou, ei, não tenham medo, porque eu creio que será feito como o Senhor disse. Sabe, não importa o que vocês estão crendo, não se preocupem, porque eu creio que será feito como o Senhor disse, como a palavra que o Senhor me deu. Sabe, Paulo estava carregando ali no meio da tempestade uma palavra de Deus. Paulo estava carregando ali uma instrução que o anjo de Deus havia aparecido para ele e dado a ele. Amém? Não só isso, Paulo também estava ali carregando promessas de Deus, promessas da palavra de Deus para ele, que também é para nós. Sabe, além da fé que Paulo tinha,
ele também sabia, no meio da tempestade, a quem ele pertencia. Sabe, ele fala, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Sabe, Paulo, ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia o poder do Deus dele. Ele sabia o poder daquele a quem ele servia. E não tinha espaço para a incredulidade, para o medo. Sabe, queridos, e no versículo 24, o anjo continua falando para Paulo e falou, Paulo, não tenha medo, porque você será julgado diante de César. Sabe, queridos, Paulo também entrou naquele barco com um destino final. Paulo entrou naquele barco em direção a um destino para cumprir um propósito que ele havia sido designado para fazer. Sabe, Paulo tinha um destino final, que era ser julgado por César, que era chegar até o final. Que era até chegar ao final, ao outro lado do barco, ao outro lado do mar, amém? E o anjo está dizendo para Paulo, ei Paulo, não tenha medo, certamente você chegará ao seu destino final. Ei Paulo, não tenha medo, certamente você irá cumprir o seu propósito. Não se preocupe com a tempestade, não se preocupe, você não sofrerá dano. Sabe, não há nada que possa impedir os planos de Deus de se cumprirem. Não há nada que possa impedir que a palavra de Deus se cumpra, a não ser nós mesmos. Sabe, queridos, e foi isso que o anjo disse para Paulo. E ainda disse mais. Deus concedeu seu pedido e salvará a vida de todos que navegam com você. Sabe, queridos, só quem tinha aliança com o Senhor naquele barco era Paulo. Só quem tinha aliança com Deus era Paulo naquele barco. E ele estava convicto de que ele não deveria temer, de que a vida dele seria preservada, de que o Senhor cercava ele por todos os lados, de que ele chegaria ao destino dele, de que ele cumpriria o propósito dele. Sabe, não havia preocupação e nem medo para Paulo, porque ele tinha uma aliança com Deus. Mas sabe, era só ele que tinha aliança com Deus ali. Sabe, queridos, eu acredito que Paulo se levantou e intercedeu por aquele povo. Paulo se levantou e intercedeu por aquele povo. E o anjo diz, ei Paulo, Deus concedeu o seu pedido. Sabe, queridos, a aliança que nós temos com Deus não só nos alcança e nos favorece, mas alcança também todos aqueles que estão ao nosso redor. Todos aqueles que estão ao nosso redor são beneficiados porque nós temos uma aliança com o Senhor. Amém? Eu lembro do pastor Samuel falando em um culto de oração que até os nossos vizinhos são beneficiados por morarem perto de nós, porque praga alguma chega na nossa tenda, porque praga alguma, maldição nenhuma, Satanás nenhum chega à nossa tenda. Amém? Os nossos vizinhos são beneficiados por isso. Sabe, queridos, Paulo se levantou e disse, ei, se vocês não creem, não tem problema, porque eu estou nesse barco, a vida de vocês será preservada. Sabe, Deus concedeu o pedido de Paulo e todos aqueles que estavam no barco com ele foram preservados. E você pode terminar de ler esse versículo, esse capítulo inteiro, e você vai ver que foi feito como o Senhor disse. Amém? Sabe, queridos, quando os nossos pastores, eles chegam aqui, eles sobem aqui nesse púlpito, eles pregam a palavra de Deus para você, não é só para você sair daqui e dizer, ei, nossa, fulano prega tão bem, ciclano prega tão bem, nossa, ele é ungido. Sabe, queridos, a intenção dos nossos pastores, eu acredito que não é essa. A intenção deles é dizer, ei, isso aqui que eu estou falando para você está disponível para você viver. Ei, tudo isso aqui que eu estou pregando para você, o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, o poder daquele que não pode mentir, o poder daquele que é todo poderoso, onipotente, está disponível para você. Existem lugares em Deus disponíveis para você. E essa intenção, queridos, todos que sobem aqui, querem que você desfrute dessa vida abundante, dessa vida sobrenatural que está disponível bem aqui na nossa frente. Amém, queridos? Sabe, todas essas coisas estão disponíveis para nós. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela cumpre o propósito para o qual ela foi feita. Sabe, a palavra de Deus, ela é fiel e ela é digna de toda a nossa confiança. Sabe, isso me lembra Davi. Davi, ele escreveu praticamente quase todos, mas não todos os salmos que nós lemos, que nós cantamos, que nós oramos, que nós declaramos. Sabe, Davi, em todos os seus salmos, ele exaltava o Senhor, ele glorificava o Senhor, ele exaltava a grandeza, a fidelidade de Deus, ele exaltava
sabe, do Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, o Deus que luta a nossa causa, sabe, nós lemos isso em todos os salmos, e sabe, Davi, ele começa em alguns salmos a exaltar e declarar a confiança que ele tinha em Deus, sabe, e são esses salmos que hoje nós oramos. E queridos, Davi, ele estava em uma antiga aliança. Davi, ele não tinha Deus habitando nele. Davi não tinha o Espírito Santo. Davi não podia acessar a Deus como nós hoje podemos. Davi não podia ter um relacionamento com Deus que nós hoje podemos. E sabe, queridos, ele tinha tamanha confiança em Deus. Mesmo não estando em uma aliança que nós estamos, quanto mais nós devemos ter tamanha confiança em Deus. Sabe, a Bíblia diz que nós estamos em uma aliança superior, com superiores promessas. Então, quanto mais nós devemos nos apegar àquilo que Deus disse e dizer: ei, não importa o que está acontecendo, não importa as circunstâncias, eu creio que será feito como o Senhor disse. Sabe, queridos, eu me apeguei durante este tempo. Sabe, por um tempo no começo, eu percebi alguns comportamentos em mim, eu falei: nossa, isso é espírito de medo. Sabe, depois dessa palavra que a irmã Vânia disse em um culto de oração, parece que a minha vida deu uma reviravolta, sabe? E ela virou completamente do avesso. Sabe, e eu me apeguei a essa palavra, eu falei: será feito como o Senhor disse. E pensamentos de todos os tipos vieram à minha mente. Eu falei: não, eu vou me apegar àquilo que Deus disse, será feito como o Senhor disse. Ah, mas fulano está passando por isso. Não importa, eu vou crer e eu vou desfrutar daquilo que o Senhor disse. Eu creio que será feito como o Senhor disse, sabe, querido? Então, essa noite, você precisa se levantar e sair desse lugar de choro, de sofrimento, de desespero, e se levantar com a palavra de Deus e dizer: ei, eu creio que será feito como o Senhor disse. Sabe, Jesus está te perguntando: ei, mulher, por que você chora? Ei, homem, por que você chora? Se tudo aquilo que você precisa eu já te dei. Sabe, queridos, Ele não pode mentir. Deus não pode mentir, então se Ele falou, é. Se Deus falou, então não tenha dúvidas do que Deus disse. O que Deus disse vai se cumprir. Amém, queridos? Sabe, quando pensamentos de dúvida chegam à nossa mente, querem chegar à nossa mente, pensamentos de dúvida, medo, sabe, que abrem espaço para um espírito de incredulidade. Sabe, você precisa se levantar e dizer: ei, não importa o que os meus pensamentos dizem, não importa as circunstâncias, não importa o que os meus olhos veem, eu vou crer em Deus, eu vou crer no que o Senhor disse, eu vou crer no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Então você deve se levantar no seu quarto, celebrar aquilo que Deus te falou e falar: ei, Satanás, você chegou atrasado, porque eu estou debaixo de uma palavra do Senhor, eu estou debaixo de promessas que Deus tem para mim, não somente promessas específicas, mas também promessa da palavra de Deus, a promessa escrita para nós. Amém, aleluia. Então esse é o motivo para você celebrar, para você se levantar e não apenas ceder a esses momentos de pressão, não apenas ceder a essas tempestades que aparecem, mas você se levantar com a palavra e celebrar aquilo que a palavra diz e declarar aquilo que a palavra diz, porque certamente acontecerá como o Senhor disse. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor, Ele não cumpre a palavra dEle de forma parcial, sabe? Durante este tempo, eu estava... pensamentos querem se levantar sim contra nós, pensamentos de todos os tipos, sabe, eu resolvi me apegar à palavra de Deus. E eu falei: meu Deus, o Senhor não cumpre, Pai, a sua palavra de maneira parcial. Sabe, o Senhor não cumpre as suas palavras, o que está escrito de maneira sim, a outra parte não. Sabe, se o Senhor, Ele cumpre a palavra dEle de forma integral, eu vou crer integralmente. Eu vou crer de forma integral no que a palavra diz. Então, se a palavra diz X, eu vou crer X e vai acontecer X. Então, se a palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta, é porque realmente nada vai me faltar. E certamente o Senhor, Ele é o meu pastor.
Sabe, queridos, nós devemos nos levantar todos os dias, as nossas mãos em adoração ao Senhor e dizer: obrigada, Senhor, porque nada me falta. Porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. Sabe, você deve se levantar e dizer: obrigada, Pai, porque eu estou viva, porque eu estou respirando, porque eu tenho motivos para adorar, para exaltar, para levantar louvor ao Senhor. Sabe, Pai, obrigada porque a minha confiança não está em homens, não está em pessoas, não está em coisas, não está no meu salário, mas a minha confiança está no Senhor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Queridos, quando nós fazemos isso, nós desfrutamos da boa mão do Senhor. Sabe, nós desfrutamos do cuidado, dos mimos do Senhor. Sabe, não precisamos somente agradecer e levantar ações de graça ao Senhor quando nós estamos passando por dificuldades. Sabe, o Senhor é digno no nosso louvor, o Senhor é digno na nossa adoração. Sabe, queridos, tudo que nós temos é somente o Senhor sendo fiel à sua palavra. Tudo que nós temos é o Senhor sendo fiel à sua palavra e cumprindo em nós aquilo que Ele disse. Sabe, então nós não devemos viver uma vida de forma parcial, nos contentando com tantas coisas que aparecem. Isso aqui tá bom. Fulano que eu conheço passou por isso, está passando por essa situação. Fulano que é crente está passando também por essa situação. Sabe, fulano que é crente também pegou essa doença. Sabe, queridos, nós não devemos viver uma vida assim. Sabe, eu gosto muito do diálogo que Jesus ele tem com Pedro, perdão. O versículo João 21. Você pode ler depois. Sabe, eu vou parafrasear para você. Sabe, Jesus, ele havia acabado de dar direções específicas para Pedro. Jesus havia acabado de dizer coisas acerca do futuro de Pedro. Jesus tinha acabado de dizer instruções, palavras proféticas a respeito do destino de Pedro. E sabe o que ele pergunta para Jesus? Ei, Jesus, tá bom, mas vem cá, e conta fulaninho ali. E o que tem ele? Que conta fulaninho ali? E Jesus responde para ele: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tem você com isso? Siga-me você. Ou seja, basicamente Jesus está falando: ei, Pedro, cuida da sua vida e viva as suas promessas. Aleluia, queridos, Deus só precisa de uma pessoa que creia naquilo que Ele disse e Ele fará uma revolução. Amém? Então se apega àquilo que Deus disse, não importa se fulano crê ou não, só Deus conhece a vida de cada um, querido. Então você responde pela sua vida, amém? Sabe, seja como Paulo que se levantou em Atos 27. Sabe, nós não estamos aqui para julgar ninguém, para julgar a fé de ninguém, pelo contrário. Sabe, você que precisa se levantar e responder às situações. Você precisa se levantar e ajudar a seu irmão que está passando por dificuldades, que não está passando por momentos bons. Você que precisa se levantar, sabe, a diferença, as situações ruins, elas chegam para todo mundo. Sabe, as situações vão chegar para todo mundo, as tempestades vão aparecer. Sabe, mas a diferença vai ser como você vai reagir àquilo que o Senhor disse. A diferença vai ser como você vai reagir aos problemas. Amém? E como você vai reagir àquilo que o Senhor disse. Sabe, o Senhor, Ele disse coisas muito boas sobre você. Deus já te deixou promessas. Então, como você vai reagir diante das circunstâncias e com aquilo que Deus te disse? Você vai pegar a palavra e vai deixar ela aberta no Salmo 91 e vai dizer: amém, Senhor. E limpar a poeirinha? Ou você vai pegar aquilo que Deus te disse e vai botar na sua boca e vai declarar diante das situações? Sabe, queridos, você precisa se levantar porque pessoas precisam de você. Como eu disse, nós não estamos julgando a fé de ninguém e nós não devemos julgar ninguém. Pelo contrário, nós devemos ser resposta para essas pessoas que estão passando por dificuldades. Mas sabe que às vezes esse contentamento, nossa, fulano está passando por isso, então eu também estou sujeita a isso e vou me contentar com isso, vou ficar sentado e não vou fazer nada. Sabe que isso às vezes está se tornando um sofisma dentro da igreja?
Sabe, as pessoas estão se contentando com julgos que o diabo quer colocar sobre ela e sobre sua família. E deixa eu te dizer algo, você não precisa aceitar os julgos que o diabo quer colocar sobre você, porque todos os julgos foram quebrados em Cristo. Sabe, essa é a sua realidade. Não se contente, eu quero hoje te incentivar e te levantar a você reagir em fé, a você reconhecer tudo aquilo que Deus já te deu, que a solução do seu problema está bem na sua frente e Jesus está te perguntando: ei mulher, por que você está chorando? Sabe, querido, nós não devemos nos contentar com os problemas e com as situações que aparecem. Sabe, porque para cada problema, Deus já nos deu 300 milhões de soluções. Sabe, para cada problema, Deus já nos deu 300 milhões de provisão, de resposta, de instrução. E nós não devemos ficar com medo ou, sabe, inseguros de, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Não, você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Está bem aqui na sua frente. Amém, queridos? Jesus, ele não morreu em vão, sabe? O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Então você é guardado por este sangue. Você é guardado pela aliança que Deus ele tem com você. Sabe, você deve se levantar, como eu disse, e declarar a palavra de Deus. Sabe, Rick Renner, ele fala algo muito interessante no livro dele chamado Diga Sim. Ele fala de um episódio em que Davi, ele é levado diante de Saul. E ele se prontifica a lutar contra Golias. E lá em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 32, os irmãos de Davi, eles repreendem Davi pela sua arrogância. E eu falei, meu Deus, a confiança que Davi tinha em Deus foi confundida com arrogância. E eu falei, meu Deus, é verdade, eu não devo ceder à incredulidade para poder agradar ninguém, ou com medo do que as pessoas vão pensar de mim. Sabe, muitas vezes nós deixamos de falar aquilo que nós cremos, com medo do que fulano vai achar que eu estou sendo arrogante com ela. Sabe, queridos, você não deve temer falar aquilo que Deus diz. Sabe, você não deve temer falar aquilo que você está crendo. Sabe, você não deve temer dizer as verdades de Deus sobre você mesmo. Sabe, então se levante hoje com essa palavra e esteja no lugar que Deus te chamou para estar, apegado ao Senhor, apegado à palavra e dizer, eu não solto por nada, como aquele bulldog, como a Vânia sempre fala, seja como aquele bulldog e segure o osso e não solte por nada, segure a palavra de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia nos apresenta um plano e não existe plano B. Só existe um plano que é a palavra de Deus, amém? Então não devemos cansar de falar do que a palavra de Deus diz. Sabe, queridos, pode parecer que nós já ouvimos isso várias vezes, mas é segurança para nós. Sabe, queridos, se nós realmente estivéssemos aplicando isso, muita coisa na nossa nação, muita coisa no mundo estaria de forma diferente. Sabe, querido, tem uma música que diz que se o Senhor diz, nós cremos. Se o Senhor diz, nós cremos. E ponto final. Sabe, eu ouvi uma frase de Hannah Adams, a esposa do apóstolo Joshua, e ela falou algo muito interessante. Ela falou assim, nós cremos mais no que o diabo está fazendo, do que no poder de Deus. Sabe, às vezes estamos assim, crendo mais nas coisas que o diabo está fazendo do que no poder de Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, mais coisas Deus está fazendo do que o diabo está fazendo. Sabia, mais poderoso para fazer coisas é o Senhor, é o nosso Deus do que o diabo. Então pare de dizer e proclamar e publicar nas suas redes sociais aquilo que o diabo está fazendo. Aleluia, fale aquilo que Deus está falando. Publique as coisas que Deus está fazendo. Compartilhe as coisas que Deus está fazendo. Sabe, ore as coisas, ore e gere essas coisas. Sabe, queridos, porque tudo que Deus está fazendo, Ele precisa de nós, gerando no Espírito, gerando em oração, gerando em intercessão.
sabe, para que Ele possa operar e transformar a nossa nação, transformar o mundo, transformar as pessoas, tocar vidas e transformar situações, amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para você essa noite. E eu queria encerrar com isso, amém? Te incentivando a agarrar as verdades de Deus sobre você. Sabe, não existe enfermidade que permaneça na sua vida, que tenha legalidade para permanecer na sua vida. Sabe, as enfermidades não podem permanecer. Então, querido, se você está doente, coloque a sua mão, ou se você não é um lugar do corpo, estenda as suas mãos e nós vamos orar e você vai ser curado, amém? Pai, nós te agradecemos porque pessoas estão sendo alcançadas essa noite, pessoas estão sendo curadas essa noite, e eu te rendo graças porque certamente será feito como o Senhor disse. E na sua palavra está escrito que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aleluia, Pai, nós te rendemos graças, porque tumores estão saindo, alergias estão sendo curadas. Eu te rendo graças, Pai, porque pessoas com coronavírus estão sendo curadas, porque essa doença do inferno está debaixo dos nossos pés. E nós te rendemos graças por isso, Pai, em nome de Jesus. E querido, se você tem algum testemunho, nos envie uma mensagem, nos envie um direct no nosso Instagram, e nós vamos estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? E sabe que essas coisas estão sendo disponíveis para você, que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, queridos, e se você ainda não aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, este é o seu momento, sabe, de aceitar esse Jesus lindo que fez todas essas coisas por nós. E tudo isso aqui vem no pacote da salvação. Tudo isso aqui está disponível para você a partir do momento que você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você deseja aceitar Jesus essa noite, coloca um eu e um assina aqui no chat. Nós vamos colocar o número da nossa secretaria aqui embaixo. E você pode entrar em contato conosco, amém? Dar o seu nome, numa equipe vai acompanhar você. Amém? Vai cuidar de você. Então, eu queria te agradecer por ter acompanhado até aqui essa palavra. E eu espero que você coloque essa palavra em prática e que você lembre dessas coisas nos momentos de dificuldade. Sabe, não são os momentos de dificuldade que vão determinar a sua linha de chegada. Sabe, não vão ser as dificuldades que vão determinar como você vai terminar a sua carreira. Amém? Certamente você vai chegar no lugar que Deus te chamou para estar. Certamente será feito como o Senhor disse. Amém? Então, até o próximo culto e até mais.